De volta o seu programa. Olha, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nosso encontro marcadíssimo de segunda a sexta, sempre às 5 horas da tarde, né? Reprises às 2 da manhã. Um abraço para você que acompanha o seu programa nos nossos horários aí alternativos. Você que tem o seu horário alternativo e nos acompanha às 2 da manhã. E também para você que nos acompanha ao meio-dia. Muito obrigado pela sua audiência sempre. A gente tem a nossa enquete, eu tô querendo saber o que você faz para manter o seu peso, controlar o seu peso. Não é muito fácil, né? A gente quer saber o que você faz para isso. facebook.com/seu programa e o nosso Twitter, o @seu programa. Nosso assunto de hoje é obesidade. No Brasil, o IBGE publicou no último censo que o peso dos brasileiros vem aumentando nos últimos anos. O excesso de peso em homens adultos saltou de 18,5% para 50,1%. Ou seja, metade dos homens adultos já estavam acima do peso e ultrapassou em 2008, 2009 o excesso em mulheres, que foi de 28,7% para 48%. A gente vai conversar sobre esse assunto super importante e, para isso, estou recebendo aqui a doutora Nancy Scheyer. Muito obrigado, doutora, pela presença. E a psicóloga Thaís Arruda vai estar com a gente mais uma vez aqui. Seja bem-vinda de novo, Thaís. Muito obrigada pelo convite. Doutora, vou começar com a senhora. Por que é que cresce a cada dia o número de pessoas com sobrepeso ou com obesidade? Você lembrou bem que aqui no Brasil isso está acontecendo, mas esse é um fenômeno mundial. É verdade. Isso está acontecendo no mundo todo. Nós temos um aumento de alimentos palatáveis, que são alimentos mais ricos em gordura e carboidrato, alimentos industrializados. As pessoas têm cada vez menos tempo, então nós usamos de coisas que o conforto nos traz. Então, vidro elétrico, elevador, são os botõezinhos, a direção hidráulica do carro. Então, nós temos hoje uma série de coisas que nos levam a fazer menos exercício, inclusive por uma questão de tempo e também de segurança. Muitas vezes nós queremos andar a pé, mas o horário está complicado, a segurança ela compromete o nosso exercício. Então nós temos cada vez menos tempo e cada vez mais alimentos palatáveis. E a associação dessas duas coisas, junto com o estresse da vida moderna, está levando a um aumento de peso mundial. Eu acho que até essa questão do alimento ser cada vez mais industrializado também tem uma relação com essa falta de tempo, né? Seguramente. Aí a pessoa não tem tempo de cozinhar, come ali aquele enlatado, aquele processado. Abre os pacotinhos todos, coloca ali no micro-ondas e aí depois também não tem tempo de fazer o exercício. Então é uma combinação aí muito complicada, né? Essa falta de tempo. Sem dúvida. E isso nos leva ao quadro que nós temos hoje e nós temos realmente um aumento epidêmico do número de obesos no mundo e no Brasil também. Bom, a gente vai conversar aqui com a doutora sobre os prejuízos que essas pessoas acima do peso, os obesos, eles podem enfrentar, como é que essas pessoas podem tentar reverter essa situação, tudo isso aqui ainda no seu programa de hoje. E a Thaís vai estar com a gente porque também tem toda uma relação psicológica que pode ser uma grande contribuição para a eliminação de peso. Agora, queria te perguntar, Thaís, e ainda aqui antes da gente entrar em tratamentos, como resolver essa situação toda, a sociedade, de um modo geral, tem muito preconceito com o obeso, né? A gente falou no programa de ontem sobre preconceito e hoje vem muito a calhar. Por que eu tô te perguntando isso? Existe um espírito assim, por exemplo, você vê uma pessoa super magra tomando um sorvete, aí tá bom, tá tomando um sorvete. Que bonito, que cena romântica, bucólica. Alguém tomando sorvete ali na praça. Você vê um gordinho e fala, lá, por isso que é gordo, tá tomando um sorvete. Coisas como essa não são preconceituosas e a pessoa acima do peso enfrenta essa dificuldade? A pessoa que enfrenta, né, a questão da obesidade, ela convive diretamente com o preconceito, né? Como você diz, até é o ponto de referência ali na multidão. Atrás do gordinho, à frente do gordinho. Então, sofre muita discriminação. Foi publicado na revista da USP, ultimamente, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e a gente fica até um pouco pasma, né? As crianças, né? Falando de uma pesquisa com as crianças, de que entre crianças que tinham outras deficiências, ou cegueira, ou mesmo algum membro, né? Elas preferiam estar com essas outras crianças do que estar com alguém obeso. E com os adultos, elas preferiam estar com pessoas que fossem estelionatárias, pessoas de má índole, do que estar com uma pessoa obesa. Então, isso atinge diretamente a autoestima de quem é obeso. Ele lida todo dia com essas discriminações, com essas piadinhas, com essas
incursões, né, que fazem no dia a dia do obeso. Então, de tão grave que é a questão da obesidade e o preconceito. Eu estou falando do sobrepeso, estou falando acima do peso, estou falando da obesidade, doutora. São coisas diferentes e eu sei que tudo isso depende de um tal de IMC. Explica pra gente o que é o IMC. Bom, o IMC se calcula quando se divide o peso pelo quadrado da altura. Ele é muito criticado porque, em primeiro lugar, não distingue homens de mulheres. Mas o IMC seguramente dá para classificar, na maioria das pessoas, quem tem sobrepeso, que é IMC abaixo de 25. De 25 a 30 é sobrepeso, acima de 30 é obesidade, 35 obesidade grave e acima de 40 obesidade chamada mórbida, que é a obesidade que tem indicação inclusive da cirurgia bariátrica. É aí que a gente consegue saber em que classificação a pessoa está nessa linha. A gente preparou aí, olha, para você poder saber como está o seu IMC, essa explicação que a doutora colocou pra gente. Olha só, presta atenção em como você calcula o seu IMC. Então, IMC é igual ao seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Então, se você tem 1,85, então vai ser 1,85 vezes 1,85. Então, você coloca lá o seu peso, 90 quilos. Aí você divide esse 90 pela sua altura multiplicada 2 vezes. Então, é fácil. Ó, por exemplo, IMC ali é 80 quilos dividido por 1,80. Outro exemplo, 80 quilos dividido por 3,24. Outro ali, tal, 24,69. Tá? Então, eu falei tudo errado. Voltando, ó, é um exemplo só. O IMC da pessoa que tem 80 quilos e 1,80. Então, vai ser 80 dividido por 3,24, que é a altura ao quadrado. Aí dá o 26,69. 24,69. A senhora falou que quanto que... Acima de 25 já é sobrepeso. Então a pessoa está... esse exemplo está quase Está encostando. A gente tem uma tela mostrando aí, olha, as diferenças. Vamos lá? Então assim, ó, acima de 17, muito abaixo do peso. Abaixo de 17, muito abaixo do peso. Entre 17 e 18,49, abaixo do peso ainda. Entre 18,5 e 24,99, peso normal. É o que dessa linha para cima é o que todo mundo queria estar, né? Entre 25 e 29,99, acima do peso. 30, 34,99, obesidade, como a doutora colocou, obesidade 1. Entre 35 e 39,99, a obesidade 2 e acima de 40, a obesidade 3, que é a considerada mórbida. Então, você pode fazer a conta e saber em que classificação, de repente, você está. Porque, inclusive, se você é muito magro e você tem esse IMC também muito baixo, também é uma dificuldade. Mas hoje o assunto é a obesidade. Doutora, quais são os prejuízos que uma pessoa obesa ela pode ter para a sua saúde? Quais são os prejuízos acarretados pela obesidade? Eu sei que são muitos, né? Vamos tentar classificar aí os principais. Em primeiro lugar, é bom que nós lembremos que obesidade é uma doença. As pessoas falam numa condição, existe até preconceito, como foi comentado, mas obesidade é doença. E ela, por si só, sem ter colesterol elevado, pressão alta, ela já dobra o risco de morte súbita, da pessoa sofrer morte súbita. Fora isso, nós temos as doenças que vêm junto com a obesidade. Além das doenças claramente ortopédicas, né, nós temos também aumento de diabetes, e o diabetes ele é igual à morte por doença cardiovascular, porque o diabetes não vem sozinho, o diabetes é uma síndrome, exatamente. Aqui no Sudeste nós estamos com em torno de 20% da população adulta com diabetes. Então nós temos diabetes, pressão alta, colesterol, que levam ao infarto e ao derrame. Nós temos, como foi dito, os problemas ortopédicos, nós temos os problemas de pele, nós temos os problemas de imunidade, fora que o obeso, ele sofre mais acidentes. Então, existem dados, a primeira tabela que houve sobre obesidade era feita por uma companhia de seguro americana, em que se você estivesse acima daquele peso, o seu seguro pessoal era mais caro.
Porque o obeso, ele fica preso em ferragem de carro, ele cai da escada, porque ele não enxerga as coisas. Então, além de tudo isso, acidentes também. Ele se movimenta com mais dificuldade, né? Se movimenta com mais dificuldade e isso é um círculo vicioso. Movimenta-se menos, aumenta o peso, aumenta a ansiedade, ele come mais pela ansiedade e isso vai levando a um aumento cada vez maior. Obesidade é doença e deve ser tratada. A gente já falou aqui muitos prejuízos e a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, vamos tentar falar de quais são as questões que fazem alguém obeso. Tem uma questão genética, é uma questão sociocultural e como a gente pode se tratar. E vai ter uma questão psicológica forte nesse assunto também. Então não sai daí, a gente vai para o intervalo, mas o seu programa volta já.